Olá, piscianos e piscianas de todas as querências, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a terapeuta Renata, tua terapeuta, e vou fazer a tua leitura geral, intuitiva, terapêutica e atemporal. Hoje a nossa leitura vai ser uma cruz celta, então para essa cruz celta, pensa em uma questão, um problema, uma situação que você quer resolver. Essa é aquela clássica leitura para quem pediu um sinal. Se você andou pedindo um sinal, uma luz, uma resposta, bora lá. Leitura forte para quem tem peixes no mapa, Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter. Para quem está lidando com um pisciano, uma pisciana. E para quem chegou até aqui, por qualquer motivo que seja. Também é uma leitura para quem tem Virgem no mapa. Virgem é o teu oposto complementar. Vamos lá? Vou começar com o oráculo das intenções, energia geral da leitura, qual a intenção dessa leitura para peixes, o que peixes precisa ouvir hoje, próximos 7 dias. Energia. Leveza, e vamos ver o que caiu entre energia e a leveza. Clareza. Alguma situação que você não está conseguindo enxergar claramente qual é o caminho a seguir vem da tua falta de energia ou de uma baixa energética, tá? Você pode estar lidando com pessoas ou situações difíceis, você pode estar lidando com um problema de longo prazo, ou você está numa fase de expansão. Você foi para o próximo nível da sua jornada e por algum motivo você não está conseguindo se recarregar. Sempre que a gente vai para o próximo nível, é normal a gente sentir uma exaustão, a gente sentir um cansaço que demora um pouquinho para passar, porque a gente está precisando colocar mais energia do que a gente estava acostumado, do que o nível anterior exigia. E até que você se adapte a esse novo nível de exigência, vai ter aí um desequilíbrio. O que é importante você fazer? Se você foi para um próximo nível na área de relacionamentos, na área profissional, é importante que o teu autocuidado também vá para um próximo nível, tá? Então não é só sobre fazer mais, é também sobre se permitir receber mais, tá? Clareza e leveza, energia. A gente tá falando muito de energia sutil. Vou começar com esse deck aqui, que é o Paleta Mística. Ele é bem grandão para fazer uma cruz celta nessa mesa. Vamos ver se vai dar. Porque essa mesinha aqui é pequena, ela tem 40 centímetros de profundidade. 40, acho que tem 40, não chega a 50, porque a minha outra tinha 50 e era bem maior que essa daqui. Vamos lá. O que peixes precisa saber hoje? Peixes, por favor, deixe uma curtida, deixe um comentário. A interação de vocês é muito, muito, muito importante. A raiz, a essência da questão é 2 de espadas, tá? O que isso quer dizer? Existe uma dificuldade aqui, caiu junto, né? Bem na linha da clareza, uma dificuldade de tomar uma decisão ou de enxergar um caminho, tá? Qual que é o... Opa! Muitas, gente. Muitas. Preciso só de uma. Obstáculo ou apoios. Dificuldades e apoios na situação. Ó, veio o dependurado. O que a gente precisa aqui? Mudar a nossa visão sobre alguma coisa, tá? Tinha aparecido ali antes, como primeira carta, o Hierofante. O Hierofante fala de estrutura sólida, confiável, aquilo que não muda. Ele também é o ponto de equilíbrio e de conexão entre o céu e a terra, entre o plano espiritual e o plano material. O dependurado, ele tá com os pés fora do plano material e tá com o seu corpo invertido. É aquele momento que a nossa vida vira de cabeça para baixo para que a gente enxergue as coisas por um outro ângulo. Então, alguma coisa que você precisa que funcione, que aconteça e que não está acontecendo no aqui e no agora, porque você precisa enxergar as coisas por uma outra perspectiva. Ou seja, a visão que você tem da sua situação hoje não é a visão clara e correta. Vou aceitar o Sol e vou devolver esses aqui. Vamos lá. Raízes. A raiz da questão, de novo, clareza, tem alguma coisa no oculto. Ou está ocultada de você, ou você está guardando um segredo que não vai guardar por muito tempo.
Carta do passado, 7 de ouros, a gente tá falando de alguma coisa que te desgasta muito, tá? Tá falando de alguém que vem plantando, mas não vê nunca essa colheita, e isso pode estar te causando algum tipo de ansiedade. Só uma, por favor. No momento presente, 3 de espadas, tem uma profunda insatisfação com o que você está vivendo hoje. Alguém profundamente insatisfeito com o rumo que as coisas estão tomando. A sensação de que a gente faz, mas o resultado é sempre o mesmo. Não é. É exatamente isso que você precisa mudar o seu ponto de vista e a sua percepção. Os resultados não são sempre os mesmos. A questão é que você talvez tenha ido para um próximo nível que é realmente o teu próximo nível, aquele próximo nível que você vai demorar um tempo para se adaptar, porque ele realmente exigiu muito de você, é realmente um salto de consciência, um salto de convivência, precisa também dar um salto de fé, e eu sinto que algumas partes de você deram um salto e outras partes ainda estão apegadas no lugar anterior, ainda existe um medo do desconhecido muito grande, tá? E é justamente isso que a gente precisa ampliar a nossa percepção. Qual que é o futuro próximo? O que é o futuro próximo, o futuro esperado? A sacerdotisa, que tem uma energia muito semelhante com o 2 de espadas, só que no nível mais profundo, mais intrínseco, tá? Aqui fala da eterna dúvida entre a restrição e a expansão, e a resposta é sempre o caminho do meio, encontrar o seu ponto de equilíbrio. Aqui pode ser muito interessante você retomar uma prática de meditação, ou iniciar uma prática de meditação, ou iniciar o estudo sobre algo, tá? Tem algum tipo de consciência, de questão que você precisa aprender. O julgamento vem no consulente, então o consulente se cobrando muito, se exigindo muito, tendo muitas dúvidas sobre si mesmo e sobre a sua jornada, alguém que não enxerga o seu poder e o seu potencial. Depois a gente tem como o mundo te vê como o imperador, né? O ambiente, a energia, o pensamento do outro sobre essa questão é que você tem plena capacidade de resolver. Então talvez as pessoas não estejam te oferecendo ajuda ou colaborando ou facilitando porque você pode mais. Você é percebido como um líder, como uma líder, como um empresário, né? Eu não tô falando com alguém que é percebido como empreendedor, aquele que está começando algo, mas sim alguém que já é um empresário. A quem muito é dado, muito é cobrado, tá, peixes? Então, quando você atinge um certo nível, é normal que as outras pessoas que não atingiram esse nível ainda percam a compaixão por você. Então, assim, não, o peixe está bombando, o peixe está arrasando, o peixe se vira, peixes dá conta. E realmente peixe se vira e dá conta. Só que precisa sair de um lugar de não acreditar em si mesmo, tá? Veio a palavra autopiedade, mas não acredito que seja autopiedade, tá? É mais autoconfiança. Você fez os movimentos, mas ainda não se enxerga lá. O mundo inteiro te enxerga lá, mas você não. A carta do julgamento também fala da gente revisar o nosso comportamento, da gente passar um pente fino no nosso comportamento. O conselho, o 4 de ouros, evite apegos, todos eles, tá? Apego material, apego emocional. Dinheiro você consegue fazer, tá? Aqui tá falando que talvez você esteja se sentindo um fracasso porque você não tá conseguindo fazer dinheiro. Posso estar falando com um pisciano, uma pisciana, não sei se é dinheiro, se é aparência física, se é status, mas é alguma coisa no campo material. E aqui tá falando que tô falando com alguém que tem uma ambição, não é uma ambição desmedida, não é uma coisa preocupante, mas é alguém cujo a sua ambição não lhe permite olhar para trás e ver tudo que você já construiu, não lhe permite ficar em paz com aquilo que você já tem. É como se você não ter o que os outros no seu nível têm fizesse você se sentir, de certa forma, um fracasso. Então aqui fala de um apego a status, tá? Que tá te atrapalhando. Qual que é o conselho final? Um monte. Não. Gente, uma carta só. Uma carta só, porque ainda tem outro deck. Sete de espadas. O conselho aqui, uma lua em aquário, né? O conselho aqui é cuidar
com a tua necessidade de alçar voos mais altos e se sentir sobrecarregado, sobrecarregada. Tem uma coisa aqui de o 7 de espadas, quando ele vem como um conselho, um resultado final, fala da gente se sobrecarregar demais e isso te causar um grande sofrimento. Você acabar sempre escolhendo o caminho mais difícil para fazer o que tem que ser feito. Tá? Aqui existe um caminho mais fácil, existe uma forma mais tranquila de ser feito. Você não precisa ir pelo caminho da briga sempre, nem pelo caminho da dúvida sempre, tá? Vamos lá, quanto tempo tem ali? 10 minutos já, então já tá na hora de acabar. Quero um conselho final, o que esse consulente precisa ouvir que ainda não foi dito, o que esse consulente precisa ouvir que ainda não foi dito. Rei de Fogo. Quem é esse Rei de Fogo? É um obstáculo ou é um aliado? Esse Rei de Fogo fala de liderança, de dominância, fala de magnetismo, fala de liderança pela ação. É uma energia forte de Áries, Leão e Sagitário. 9 de paus e o 4 de espadas. Você tá em algum tipo de conflito, pode ser uma dívida também, tá? Eu não sei se esse rei ele é o credor ou se ele é o devedor, mas aqui tá falando, tira um tempo para pensar em como você quer lidar com essa situação, porque eu vejo que uma das partes está extremamente cansada, tá desmotivada. Vejo um vínculo, um relacionamento que tá para se encerrar, tá chegando ao seu fim, e isso talvez te cause algum tipo de angústia. Talvez você não quisesse que esse vínculo finalizasse, mas tá na hora, tá? Tá chegando a hora de finalizar um vínculo. O 9 de paus, o naipe de paus, ele fala de um caminho kármico, né? Um caminho espiritual que a gente veio para trilhar, passar certos desafios e quando findar esses desafios, a gente tá livre para ir para uma próxima jornada, para um próximo naipe, tá? Então eu tenho o Rei de Ouros com 9 de Ouros, estamos chegando ao fim. Aqui eu tenho um 4 de espadas, isso te causa algum tipo de angústia, de preocupação, é que tá falando, você não vai chegar na resposta para isso pensando alucinadamente sobre, mas sim meditando, sim silenciando, sim se afastando um pouco dessa questão, tá? Peixes, se essa leitura fez sentido para você, não esqueça de se inscrever, curtir, comentar, conta aqui embaixo para mim qual é a questão que você trouxe para a mesa, para eu entender do que a gente falou. Foi um grande prazer e uma honra. Vou deixar aqui do lado a leitura do signo de Virgem para você assistir. Vou fazer um convite, tá? Me pediram para fazer, então vou fazer. Na semana passada eu dei uma aula sobre os arquétipos do tarô e ensinei como você descobrir qual que é o seu arquétipo pessoal, o seu arcano pessoal. Eu vou deixar a gravação disponível por um valor simbólico, tá? Então tá aqui embaixo, quem quiser acessar a gravação dessa aula, eu vou dar de presente todos os conteúdos que eu tenho sobre arquétipos. Então o nome é O Poder dos Arquétipos, você vai lá, vai assistir. Para quem quer conhecer arquétipos vai ser interessante. Vou deixar aqui embaixo na primeira linha da descrição, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.